Gente, bom dia. Primeiro, eu queria dizer que, apesar de nós estarmos falando de tantas crises conjugadas, né, e termos começado nossas discussões hoje com esse relato dramático, né, infelizmente, feito pelo Rivaldo, mas que está sendo discutido também por vários colegas na nossa instituição, eu queria dizer que eu realmente fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que são momentos raros, onde está presente a continuidade de um diálogo, que é muito importante, apesar de algumas pessoas talvez estarem hoje pela primeira vez, não sei, no FU. E, além disso, acho que Gerson falou de algo importante e que me lembrou do Francis Bacon, que dizia que a ciência nasce dos afetos. Então, a gente sempre pensa a ciência como cognição, mas ela tem uma dimensão sempre afetiva, né, muito importante. E também dizer que, um pouco ao longo da minha fala, de alguma maneira, eu também vou me referir a isso, que é muito importante nós pensarmos, quando falamos em inovação, em ambientes institucionais que sejam propícios a isso, né? E eu acho que essa agenda aqui hoje é uma agenda, claro, que ela é relevante não só para o conjunto das unidades da Fiocruz, né, mas para o campo da saúde em geral. E aí, antes de começar, eu queria fazer duas notas introdutórias, além de agradecer ao Gerson e a todos sobre isso. A minha fala vai dialogar bastante com as anteriores, então foi ótimo ter ouvido vocês, assim, tentarei ser um pouco mais breve. Dialoga muito também com a provocação feita pelo Agenor e com a fala de Barral, né, que eu acho que, de certa maneira, também é uma orientação para essa nossa discussão sobre a avaliação da pesquisa e que instrumentos nós podemos construir para isso, que ambientes institucionais podemos construir para isso. Né? Eu tenho uma posição clara sobre isso, mas eu, ao invés de colocá-la de início, eu prefiro colocando aos poucos, né, para não me alongar muito. E aí trouxe de empréstimo uma fala que eu acho assim muito significativa de um sociólogo da ciência, que é considerado uma das referências clássicas na sociologia da ciência, que é o Robert Merton, que está um tanto fora de moda. Eu acho que eu já publiquei uns 2 trabalhos sobre a sociologia da ciência de Merton, e todo mundo falou assim, mas por que você está trazendo o Merton? Todo mundo discutindo Bruno Latour, as redes, porque eu acho que há questões muito instigantes para uma perspectiva sócio-histórica, né, que, como vocês sabem, também é a minha perspectiva como pesquisador. Mas vamos ao Merton diretamente. Então, eu escolhi essa citação porque eu acho que ela tem muito a ver com esse nosso debate. Merton publicou um artigo chamado Ciência e Construção Democrática, em meados da década de 40, sob o impacto da Segunda Guerra e sob o impacto da guerra na atividade científica. E aí eu tirei essa citação, que eu acho que ela é bastante eloquente. 3 séculos atrás, quando a instituição da ciência pouca justificação podia apresentar para conseguir o apoio da sociedade, os filósofos naturais eram levados a si mesmo a justificar a ciência como meio para fins culturalmente válidos, de utilidade econômica ou de glorificação de Deus. Ele está falando da ciência, principalmente no contexto da Inglaterra do século XVII, que foi o tema da tese de doutorado dele. Né? Quer dizer, como que os cientistas justificavam recursos, né, da coroa para realizarem seus trabalhos na Royal Society da época. Eles tinham que justificar por vários meios, inclusive apelando a Deus para dizer que a sua ciência era importante. O cultivo da ciência não era, então, um valor evidente por si mesmo, mas, com a interminável corrente de êxitos obtidos pela ciência, né, e aí as ciências ligadas à física e sua aplicação para fins militares e as ciências da saúde, e no campo biomédico, em alguma medida, foram importantes, o instrumental se transformou em fim, em final. Os meios se transformaram em fins.
Assim fortalecido, o cientista chegou a considerar-se independente da sociedade e a encarar a ciência como empresa que se justifica por si mesma. Era necessário que se desse um ataque frontal contra a autonomia da ciência para se transformar esse isolacionismo otimista em participação realista no conflito das culturas. Quer dizer, esse texto, que é um texto belíssimo, né, é um texto escrito principalmente motivado pela fissão nuclear, pela eclosão das bombas atômicas, né, e todo o cenário da Segunda Guerra. E ele é importante porque ele coloca em perspectiva histórica de que maneira a ciência está inserida na sociedade, como o cientista dialoga, né, com essa sociedade, como é que ele interage. Eu acho que esse tipo de perspectiva, e tem várias outras questões interessantes na sociologia do Merton, até as discussões sobre a consagração da ciência, leis de Mateus, uma série de enunciados, mas que não viriam muito ao caso, eu quero ficar com esse ponto, dialogando com a fala do professor Isaac, como se dá essa ciência numa sociedade democrática. Ele trouxe uma foto, uma imagem, um desenho, uma charge muito interessante do livro da Leia Velho, que colocava uma série de atores, né? O cientista, movimentos sociais, um pouco que o Rivaldo também mencionou no texto dele. Esse é o contexto da ciência. Eu faço uma alusão hoje, né? Ela se justifica do ponto de vista exclusivo das instituições de ciência, né? Essa interação está dada, está colocada. Não sei se vocês assistiram o filme sobre Chico Buarque, ele faz um comentário muito interessante sobre a bossa nova. Ele diz, a bossa nova, né, como aquele estilo musical desenvolvido no final dos anos 50, com poucas pessoas, um banquinho, um violão, olhando o mar de Copacabana, seria impensável hoje. Eu uso isso um pouco como metáfora, né? A gente não consegue pensar a ciência hoje fora de grandes complexos, de grandes interações, de interpelações sociais das mais diversas, né? Ou seja, estamos o tempo todo sujeitos a questionamentos da sociedade. Um exemplo, para não me alongar muito, é a própria pesquisa com experimentação animal. Né? Então, acho que essa ilusão do isolacionismo, ela não pode mais estar contagiando as nossas atividades, né? Sejam cientistas de quaisquer campos do conhecimento. Porém, assim, acho que o ponto mais importante que eu gostaria de chamar a atenção é que eu acho que toda a nossa discussão sobre prioridade, sobre avaliação e a revisão que precisa ser feita na avaliação, tanto da pesquisa quanto da pós-graduação, ela deve também levar em conta os constrangimentos institucionais da atividade científica. Né? Então, acho que esse é um outro aspecto, pensando a nossa conjuntura imediata fundamental. Né? Não é tanto uma escolha moral, eu diria, né, do cientista. Se nós pegarmos o caso do Zika, por exemplo, ou da Zika, nem sei, o vírus Zika, se for a doença, se for chamar a doença, é Zika. Se nós formos pegar esse caso e juntarmos um grupo de pesquisadores, é natural que aqueles do campo do desenvolvimento de vacinas, né, ou mesmo da imunologia, vão rapidamente dizer, olha, a vacina é a melhor questão. Se nós chamarmos um educador como o nosso companheiro Chico Campos, ele fala, vamos fazer de imediato um módulo educacional, né, para discutir isso. Se nós chamarmos um geneticista, né, e eu tive essa oportunidade no sábado, no Fernandes Figueira, conversando um pouco com o Cacá, ele vai dizer, não, mas alto lá, né, temos que ver se realmente pode-se restabelecer essa relação direta ou que fatores intervenientes ligados ao perfil, né, genético daquela gestante, etc., estão interferindo. Ou seja, isso é lógica de interesse, mas não só.
não só, né? Eu acho que isso é um retrato de uma ciência produzida sem muitos diálogos. Então, acho que, do ponto de vista, assim, nós pensando, né, recomendações tão importantes que saem do fórum, pensar os espaços de pactuação a partir de problemas é fundamental, né? O FUR tem feito isso, no caso de leishmaniose, com uma escolha, né, a partir de um diagnóstico epidemiológico e das capacidades existentes na instituição, né? Então, eu queria assim fazer como uma introdução, né, que eu acho que existem algumas premissas para nós pensarmos a avaliação e instrumentos de avaliação. Uma é pensar a ciência como uma atividade social circunstanciada por determinados contextos históricos e, no nosso caso, mais imediato, por um contexto de crise sanitária, mas também de crise política, de crise econômica, com grande redução do financiamento a várias atividades. O outro, eu acho que o outro aspecto importante é pensar de que maneira, ao colocar o tema das prioridades, pensamos de uma forma mais integrada a resposta a perguntas, aí muito na direção do que o Barral colocou inicialmente, né? Isso não é fácil na forma de estruturação da ciência nos dias de hoje, né? Claro que alguns cientistas, pesquisadores, podem ser mais abertos ou não a formas efetivamente interdisciplinares, mas o ambiente institucional, eu diria, conspira contra isso. E, em particular, o sistema de pós-graduação, onde todo pesquisador também é avaliado, né? Então, sem trabalhar essa interseção de fatores, é muito difícil, né, fazer isso, porque muitas vezes assim isso é tomado como uma categoria acusatória. A sua ciência é alienada, né? Quando, na verdade, alienado é o processo, eu diria, né? Alienado é o processo onde diagnósticos precisos, interlocuções precisas com os agentes públicos e definições da comunidade de pesquisadores se dão de forma fragmentada, isolada, sem que a gente alcance, eu acho que a nossa instituição poderia, né, eu acho que é uma aspiração, construir ambientes institucionais para tomadas de decisões mais efetivas e está propondo isso ao Ministério da Saúde, por exemplo, né? Não se trata, naturalmente, dessas listas de 800, que, na verdade, às vezes são linhas, né? Às vezes são agravos, não são problemas, não são desafios, não são questões. Então, mudar a forma de ordenação disso, eu acho que é fundamental. Não tenho receita para isso. Fiz um recorte de tratar uma pequena, uma contribuição que nós temos trabalhado já há algum tempo, já tivemos a oportunidade de apresentar de uma forma muito resumida ao fórum, que é o Observatório de Ciência e Tecnologia em Saúde, é um pouco o que eu vou apresentar na sequência. Antes disso, também, eu queria dar um informe que eu acho importante, que, no dia 24, não sei quem acompanhou isso, de novembro, a CAPES aprovou, publicou no Diário Oficial uma portaria na qual se nomeia uma comissão para repensar a avaliação da pós-graduação. Quer dizer, eu acho que essa é uma informação bastante relevante. Alguns dos membros dessa comissão de avaliação são muito próximos a nós, né, como é o caso do Glaucio Oliva, do Luiz Bevilacqua, né, e tem outros membros, a portaria está aí acessível depois para vocês verem. E eu acho que essa é uma linha que devemos, de imediato, perseguir, né? Quer dizer, um contato com essa comissão, trazer alguns desses debates para a Fiocruz, né? Até porque a pós-graduação e essa avaliação certamente terá impacto em outras instâncias. Muitas das coisas que eu colocaria nesse item da relação educação, ensino de pós-graduação e pesquisa, o professor Isaac já colocou, então não vou repetir, mas eu creio que pensar isso de forma integrada é um grande desafio. Vocês sabem que muitos acompanharam, nós promovemos este ano um seminário
que até o professor Isaac estaria conosco, né, e não pôde estar, que era Educação, Ciência e Sociedade, Educação, Saúde e Sociedade do Futuro, e um dos temas foi exatamente o sistema de avaliação. Várias pessoas estiveram conosco, então eu acho que é alvissareiro que esse debate esteja prosperando. Ao mesmo tempo, é um complicador que ele se dê no momento de restrição orçamentária, né? Porque isso certamente ninguém faz discussões no limbo, né? Certamente isso vai interferir de alguma maneira, se não na produção da comissão, na recepção da comunidade, né? Mas, enfim, né, temos que estar aí, encarar os desafios. E ontem, na 15ª Conferência Nacional de Saúde, eu assisti um debate muito interessante, que era um debate sobre ciência, tecnologia e inovação para o SUS, com o Gadelha e com o Norberto, que foi diretor da assistência farmacêutica no Ministério da Saúde, né? E você estava lá, Andréa? Foi um debate excelente, não só pelas exposições, mas pela maturidade do público jovem que estava lá, conselheiros preocupados com a atenção farmacêutica, jovens pós-graduandos, havia pós-graduandos da Fiocruz. Eu realmente fiquei bastante contente com o debate, né? Depois, a André também, se quiser, depois pode comentar alguma coisa no debate. Acho que foi bastante rico, bastante interessante, mostrando que há eco, né, para essas discussões de como vamos, e eu acho que esse é o grande desafio, nesse momento de crise. A gente espera que a crise política seja superada da melhor forma possível, isso também está lá na 10ª conferência hoje, mas que, além da crise política, né, a crise econômica, ela associada, que ela seja um incentivo para pensarmos em mais base de unidade, de criatividade, né, em encaminhamentos comuns, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E para manter a defesa do que o Rodrigo acabou de apresentar, e também, então, não vou me alongar nesse tema, que é uma ciência aliada com objetivos de desenvolvimento nacional, né, que é uma outra premissa desse nosso trabalho. Então, para não me alongar mais, né, eu vou apresentar um pouco, então, o que seria a estruturação desse trabalho e deixar para o debate algumas questões. Para nós, é muito importante estar aqui, né, esse trabalho ele parte dessa pergunta, quer dizer, esse trabalho de gestão do conhecimento e seus desafios para a avaliação tem como instrumento a construção de um observatório de ciência, tecnologia e inovação em saúde, com foco inicial na Fiocruz, né, com o objetivo inicial de promover esse diagnóstico e contribuir para políticas na Fiocruz, e parte de uma reflexão que é importante, fazer uma reflexão para avançar institucionalmente na criação de mecanismos que nos apoiem na formulação e implementação de políticas de pesquisa, né? Políticas essas que têm que ser alinhadas claramente a questões sociais. Discutimos também muito, né, esses conceitos, né, de impacto social. Há uma grande literatura sobre isso, e temos preferido, inclusive, trabalhar com uma discussão, e Maurício Barreto tem sido um interlocutor importante nesse aspecto, de um impacto societal, né, compreendendo aí dimensões que não são tão imediatas, dimensões que são culturais, ambientais, né, que são também educacionais, então, numa visão um pouco mais ampla do que normalmente a palavra impacto carrega. Nós pretendemos, com a gestão do conhecimento, e especificamente com esse instrumento, definir políticas informadas que subsidiem a gestão, né, tomadas de decisão com informações estratégicas. Daí a proposta de ter um observatório como instrumento de apoio à gestão e à definição de políticas de pesquisa, né? Esse seria o objetivo maior. É um projeto coordenado pela Vice-Presidência de Ensino e pela Vice-Presidência de Pesquisa. Até faço aqui um parênteses, né, que para nós essa discussão é tão importante que, em geral, a gente, até como regra, dentre as várias restrições que nós temos, nós só temos ido ao encontro, eu,
no máximo mais alguém da vice-presidência, mas aqui nós temos a Paula Xavier, o Fábio Lamin e o Milton Moraes, os três muito ligados a essa discussão, para que a gente possa tirar o máximo proveito e contribuir ao máximo para esse desenvolvimento. E a Cláudia Martins também, que veio pela vice-presidência de pesquisa, né, também participa ativamente dessa construção. Então, nós estamos pensando em rever indicadores quantitativos tradicionais, pensando tanto as publicações, financiamento, patente, colaborações. Aqui um destaque importante, as publicações elas se tornaram quase que um indicador exclusivo, e principalmente seu impacto, numa construção muito recente do nosso sistema de ciência e tecnologia, né? Agora, ao mesmo tempo, elas são obrigação de toda atividade de pesquisa, eu diria, né? Tanto a qualidade quanto a difusão do conhecimento. O grande problema, eu acho que isso o Barral colocou na fala inicial, é quando ela se torna um fim em si. Né? Há também um excelente artigo do Maurício Barreto, que vocês podem buscar acesso no último número da rede SciDevNet, é um artigo curtinho, mas apontando isso. Né? Quer dizer, o problema não é você dizer vou publicar ou vou promover o bem social. Não é isso. Né? A questão é o que é valorizado. Né? Em geral, toda pesquisa ela vai resultar em publicações, né? Mas o que é avaliado realmente como contribuição. Né? Então, acho que esse é o grande gargalo hoje, né? Porque há uma distorção bastante discutida por nós nesse sistema. Mas pensamos também no financiamento. O financiamento é um importante indicador. Né? Onde estão sendo aplicados os recursos, como precisamos saber. É óbvio, há pesquisas que são mais caras ou mais baratas, e disso independe a sua relevância. Tem muito mais a ver com o modo atual de fazer a ciência, com importação, com fatores que não vêm aqui ao caso analisar, mas vem sim ao caso analisar propostas de plataformas, como estava na fala do Rodrigo, de mais integração e assim por diante. Também está previsto o estudo de colaborações, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Há uma proposta muito forte da nossa parte, espero que isso prospere na Fiocruz, de podermos desenvolver estudos quantitativos e qualitativos e também quanti-qualitativos. Por quê? A ciência ela é também um objeto da ciência. Ou seja, assim como Robert Metto fez aquela análise, existem vários estudiosos, né, da ciência. A Leia Velho é uma dessas, né, num importante centro da Unicamp, nas geociências. Outros grupos fazem isso. Nós temos pesquisadores na Fiocruz fazendo isso, mas de uma forma absolutamente fragmentada. Não quer dizer que tenha aqui todo mundo trabalhar na presidência de modo algum, mas nós podemos promover essa interface. Um grupo que, no campo do desenvolvimento tecnológico, das políticas de desenvolvimento e da relação entre pesquisa e desenvolvimento faz isso, hoje, é o CDTS, por exemplo. O CDTS, com o Morel, tem um grupo forte ligado a isso. Então, acho que esse assim, a gente tem trabalhado muito dessa forma integrada, com o CDTS, com o INSICT, com o Fórum das Unidades Regionais, com o núcleo de redes, que não é mais núcleo de redes aqui de Brasília, colaboratório, enfim, são várias associações, e o ICICT, que eu já falei, que são os espaços institucionais que a gente precisa fazer convergir para que essa potência de análise não se perca. Nós também pretendemos coisas aparentemente básicas, mas que não existem, como, por exemplo, publicar, difundir, né, publicar, que eu digo, não precisa ser impresso, um perfil do pesquisador da Fiocruz. Né? Nem isso nós temos hoje de uma forma, de fato, acessível e organizada. Então, nós pensamos em trabalhar com diferentes tipos de indicadores,
métricas da presença da web, fatores bibliométricos, indicadores demográficos. Por exemplo, há um interesse muito grande, né, não vou falar detalhadamente de todos, mas há questões importantes. Nós temos um contingente de jovens pesquisadores, eu incluo também nessa categoria os tecnologistas, nos últimos concursos. Né, como eles estão sendo incorporados à instituição? A vice-presidência de pesquisa lançou um programa Jovens Talentos. Sei que o Instituto Oswaldo Cruz tem uma política específica para esses jovens. Isso está sendo pensado de uma forma coordenada na instituição? Em geral, o jovem, na verdade, o pesquisador recém-ingresso não quer dizer que seja um jovem, né? A gente tem até que fazer essa análise do ponto de vista da faixa etária. Mas os jovens, vamos pensar os jovens, como eles estão sendo incorporados ao sistema? Na pós-graduação, dificilmente podem ser incorporados pelas regras atuais, porque não tem ainda, né, uma densidade de produção. No último fórum que nós fizemos dos programas da pós-graduação, propôs-se, por exemplo, né, vários colegas estão aqui, podem no debate também contribuir, Constância, Patrícia, enfim, outros, que deveria haver uma diferenciação, né? Ou seja, uma análise específica de acordo com o momento da carreira do pesquisador e aquilo que ele pode contribuir. E, com isso, facilitar algo mais inclusivo e dificultar visões mais populistas, às vezes. Né? Tipo assim, todo mundo tem que criar programa, uma coisa descoordenada que a realidade atual nem permite, aliás. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto, um aspecto fundamental, e que esse jovem pesquisador seja confrontado, seja desafiado com as questões de pesquisa e de prioridade de pesquisa e de agenda de pesquisa aqui colocada. Então, acho que esse é um exemplo, poderíamos citar outros, né? As pesquisadoras de gênero, né? Por exemplo, a Leia Velho aqui, que tem muita relação, né, com as discussões de gênero, também fala, e as mulheres? Né? Quantas mulheres temos? E que posição estão? E, enfim, eu acho que há uma diversidade de estudos possíveis. Impacto social e avaliação da pesquisa. Eu acho que o Fórum tem tido discussões muito relevantes sobre isso. Como eu falei, a gente tem preferido trabalhar com o conceito de um impacto societal, porque ele, às vezes, é menos direto, é um pouco mais amplo, mas aqui há várias questões que nós muitas vezes não conseguimos avaliar e medir. Eu tenho visto um discurso que me incomoda bastante, diz assim, a pós-graduação na Fiocruz não tem nada a ver com o SUS. Não podemos dizer, temos que ver, temos que avaliar, temos que saber. Nós temos muitas teses que foram premiadas pelo Ministério da Saúde, né? Mas isso não aparece como indicador. Por exemplo, teses que trouxeram contribuição, teses que se tornaram protocolos, né? Teses que mudaram protocolos de atendimento. Quando nós demos a aula inaugural lá no Piauí, Regis, você ainda não estava lá, foi até o Savino que deu, e ele levou um caso que foi um caso de Moçambique, de mudança na abordagem terapêutica da AIDS devido às co-infecções, né? AIDS, tuberculose, AIDS e outras enfermidades lá. Então, isso é uma questão, assim, não é como que isso aparece? Né? Então, acho que é isso que a gente tem que levantar, e outras questões, né? Inovações conceituais. Né? Por exemplo, o próprio Sistema Único de Saúde, né? Ele é uma inovação conceitual. Quer dizer, a apropriação do conhecimento científico do ponto de vista das políticas públicas, né, das ações educacionais. Eu acho que esse é o grande desafio. E como se promove isso? Ele tem sempre no mínimo dois lados, né? O do gestor e o dos institutos de pesquisa. Talvez muito mais lados se hoje nós pensamos aquela charge, né, da Leia Velho, né, com aquelas faixas, a própria Conferência Nacional de Saúde. Né? Nosso mundo é bem mais complexo, mas isso pode ser um desafio positivo. O ensino, né, já falei sobre ele, Isaac falou isso, avalia-se muito pouco o ensino como ensino. As avaliações do ensino são avaliações de egresso. Quer dizer, a pessoa terminou o curso, isso seria assim, meio trivial, né? Mas não da qualidade, né, do que se ensina, não dos valores. Né? Então, acho que, além disso,
grande parte, se a gente pensar a pós-graduação, pelo menos, né, que é o universo com que eu trabalho mais diretamente, são indicadores semelhantes ao da pesquisa, que são indicadores principalmente do impacto das publicações, impacto científico pensado pelos pares. Nós estamos, então, eu só queria dizer que já há alguns pré-resultados, eu diria, né, em curso, que são trabalhos de grupos técnicos, né, alguns de vocês aqui envolvidos, que chegaram a um número de indicadores, e a gente está fazendo, nesse momento, uma análise desses produtos para fazer uma oficina em fevereiro e dar segmento com mais qualidade, poder apresentar ao Conselho Deliberativo no CD de fevereiro, e alguns estudos que já vêm sendo realizados e que poderão ser produtos. Né? Um deles é um estudo patentário sobre o posicionamento da Fiocruz. Esse é o grupo do CDTS, da Vice-Presidência de Produção, está nos ajudando nisso, identificar as patentes, identificar o que está sendo feito nesse sentido. Um grupo que, associado aqui ao colaboratório, né, que o Milton está bastante envolvido, que é ligado ao FIO-TB, né, o trabalho de leishmaniose, também que está sendo feito pelo FUR, eu acho que deve ser considerado aqui, e também pensar o campo muito importante, que é o campo do diagnóstico, onde a Fiocruz tem dado contribuições bastante importantes, como estudos de caso, como estudos iniciais. E, bom, acho que sobre a metodologia, nós temos usado várias bases de dados, né, importantes. Esse trabalho ele é possível a partir de uma política que a gente tem buscado integrar entre política de pesquisa, política de ensino e política de informação. Então, está associado à política de acesso aberto e à criação e solidificação do repositório institucional, do ARCA, da onde nós podemos extrair a produção científica. Há uma arbitrariedade, como sempre teria que haver, né? Quem são os pesquisadores? Né? Podíamos nos perguntar. Nós não nos baseamos na carreira de pesquisa, mas sim, e nem na autodeclaração, né? Também seria um critério. Né? Eu digo que sou pesquisador, então eu entro, mas na declaração das unidades. Isso que foi encaminhado para a avaliação do desempenho. Né? Então, aqueles servidores que a unidade definiu como realizadores da atividade de pesquisa, independente da carreira, eles estariam cobertos nesse universo. Pensamos em situar, claro, a produção científica da Fiocruz e as redes de colaboração, né, que nós temos, nesse momento, acho que duas redes importantes em análise, que é a ligada ao FIO-TB, fio-tuberculose, e leishmaniose, que é o trabalho desenvolvido aqui no FUR. Eu acho que já falei sobre essas contribuições esperadas. E eu queria, assim, para finalizar, dizer que realmente a gente tem, eu acho que uma necessidade imperiosa de um instrumento dessa natureza, eu diria até de um ambiente dessa natureza. Né? A nossa expectativa, não sabemos se será viável, dadas as dificuldades orçamentárias, é que a gente possa concluir uma etapa importante, porque é um projeto em construção, em maio, né, no aniversário da Fiocruz, a gente espera isso. Para isso, o projeto será levado ao CD Fiocruz, a gente vai intensificar trabalhos, isso sempre será algo em desenvolvimento, mas eu creio que, para mim, assim, tem sido um desafio grande, e aí a Paula, como a pessoa que está na coordenação executiva, né, com um papel fundamental, e os vários pesquisadores, muitos colegas aqui que têm contribuído, para que nós saiamos daquela coisa assim que eu digo. Na sociologia, tem um sociólogo americano, William Thomas, que dizia: tudo aquilo que se afirma como verdade se torna verdade em suas consequências. Então, a gente vê, assim, não, a pesquisa Fiocruz é assim, não, é assado. A gente não tem uma análise, dessa pesquisa, e não é uma análise pela análise. Né? A gente não está falando de um grupo de pesquisa autônomo, é uma análise para contribuir para a formulação de políticas públicas, não só no âmbito da Fiocruz, mas que seja uma contribuição
para o Ministério da Saúde, que a gente possa juntos acertar e errar, né, experimentar, mas contribuir. É claro que a gente sempre pensa, né, é um projeto grandioso, né, até conversando com o grupo do Centro de Estudos Estratégicos, a Jenny Weitzman, que teve experiência de avaliação no Ministério do Desenvolvimento Social, ela falou, mas como que você vai fazer isso tudo? Cadê a equipe? Eu falei assim, olha, é uma rede. É uma rede, claro que a gente precisa de ter mais gente dedicada. Agora, eu acho que é fundamental, né? Vamos fazer, apontando as limitações, mas vamos fazer. Eu acho que isso não é só um projeto, eu acho que é uma área que a Fiocruz tem que ter de forma permanente, estimular estudos, que não são estudos tão onerosos, mas que são estudos que dependem fundamentalmente de demanda bem colocada, de continuidade e de abertura de diálogo, né? Porque, de fato, os pesquisadores das diferentes áreas, à exceção de algumas redes, conversam um pouco. Quero terminar fazendo um elogio ao livro Dengue, porque eu acho que ele é muito emblemático desse espírito que eu acho que deva presidir. Eu considero que o campo da vigilância em saúde, né, que é bastante amplo, e Sergipe tem colocado isso no nosso conselho, é um campo no qual nós poderíamos promover uma aproximação maior da comunidade do campo biomédico da saúde pública, né, ou da saúde coletiva. Muito maior, porque é saúde pública, é saúde coletiva. Como ciência, tecnologia e inovação também é. Mas só que muitas vezes as pessoas não entendem assim. Ontem a menina da pós-graduação do IOC me falou assim, ano que vem propõe que o fórum de pós-graduação tenha essa discussão com mais força, né, essa discussão como está aqui na 15ª conferência, que é a discussão que eu fiz referência sobre ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito importante para nós, porque, às vezes, o estudante não se sente como parte do SUS. Todo nosso estudante devia se sentir como parte do Sistema Único de Saúde, nas suas diferentes dimensões. Não quer dizer que ele tenha que fazer política, não é isso. Não quer dizer que ele tenha que fazer o trabalho que faz o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, de jeito nenhum. Da mesma forma, há uma ignorância muito grande, se a gente considerar, muitas vezes, muitas áreas, né, da saúde pública em relação ao que faz, né, o que fazem estudos clínicos, ao seu papel. Eu queria fechar até com isso, porque até tive a oportunidade de orientar algumas teses que mostravam isso, a importância, né, dos estudos clínicos, né? O Sergipe começou o informe dele sobre a discussão de dengue por aí, né? Isso não pode estar desintegrado, né? E não podem ser territórios. Não, aqui eu tenho minha expertise, sou eu, lá é o laboratório, aqui não, né? Quer dizer, eu acho que essa ideia não é uma integração com problemas, né, com questões. Eu acho que isso é fundamental. Eu não vejo caminho para isso. Agora, de fato, tem que haver um ambiente, não basta retórica, tem que ter um ambiente institucional que favoreça isso. Daí o exemplo de dengue. Eu acho que a epidemia de Zika tem um aspecto da sua extrema gravidade, da emergência. Então, uma emergência sanitária tem que ser tratada como emergência, mas acho que dentro do plano, que eu acho que paralelo ao Ministério da Saúde, a Fiocruz deveria ter um plano, né? Eu acho que isso vocês já devem estar discutindo, um plano que tem os vários níveis, né? O emergencial, o como nos preparamos melhor, né, para algo que tem memória, que tem registro, que já foi colocado aqui, né, a própria dengue. Enfim, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Eu estou mais compartilhando, primeiro, um trabalho concreto, né, que eu acho que você precisa ter um canal para isso, nesta direção, e colaborativo. E, segundo, eu acho que é uma orientação política que é muito difícil dentro da forma de desenvolvimento da ciência contemporânea, né? Que eu acho que, além da questão dos problemas e dos resultados, ela tem que ter perguntas que consigam conversar diferentes perspectivas. Eu disse que ia terminar e não termino, mas o último exemplo por exemplo, nos anos 50, houve, financiado pelo Ministério da Saúde, não, financiado
por vários ministérios da saúde no mundo, mas também pelo Departamento de Saúde nos Estados Unidos, pesquisas muito importantes envolvendo pesquisadores do campo biomédico e antropólogos. Né? Por quê? Porque se há populações indígenas, se há populações tradicionais, e, na verdade, tinha-se a preocupação de como traduzir aquele conhecimento científico. Hoje não se pensa mais assim, né? Não se fala nessa tradução de mão única, mas existem muitos poucos trabalhos no Brasil orientados nessa perspectiva. Eu acho que a gente poderia inovar assim também. Né? Por outro lado, o Wellcome Trust tem feito isso regularmente, né? Outras agências internacionais têm feito isso regularmente. Né? Porque, assim, como, né, você vai colocar, por exemplo, para gestantes, que se tem que pensar 3 vezes antes de engravidar sempre, e 4 vezes no caso de Zika, sem pensar quais são os condicionantes sociais, né, qual é a forma de recepção dessas mulheres. Né? Então, assim, são questões, assim, para mim, muito óbvias, que nunca são óbvias, né? Mas que eu acho que esse equilíbrio entre emergência e um plano de médio prazo nos colocam desafios que, ao mesmo tempo, eu acho que são de uma riqueza enorme. E se nós conseguíssemos ter meios para fazer essa discussão avançar dessa forma, eu acho que responderíamos, a meu ver, bem à provocação muito legal do Agenor, mas otimizando e ampliando a capacidade de resposta de uma instituição como a nossa. Obrigada.